1h e 55 minutos. A Dulciana, você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando com a Dulciana Araújo, ela é diretora executiva da Fundação Hospitalar do Acre, então mulher ali de decisão. E ela estava me passando aqui alguns números impressionantes. Quando foi feito um certame para esse mutirão de cirurgias, só para você ver como são as coisas, tinham 12 mil cirurgias ali para serem feitas. Olha a fila, 12 mil. Dessas 12 mil, 5 mil eram só de pedra na vesícula. Que danada essa vesícula, hein? Das 12 mil, a fila de 12 mil pessoas, 5 mil procedimentos eram dessa pedra na vesícula. E aqui, Dulciana, a Rose da Conquista, do bairro Conquista, ela quer saber como é que está o chamado, como é que está a fila para essa cirurgia de histerectomia. O que é isso, histerectomia? A histerectomia é um procedimento ginecológico, né, da área da ginecologia, realizado por um ginecologista cirurgião, e de fato é uma fila hoje importante dentro da nossa regulação, né? Existia e existe uma fila crescente de demandas de mulheres com cistos, e que se isso não for operado, a gente sabe que complica mais para frente da vida dessa mulher. Então existe uma demanda grande nessa área da ginecologia, e para isso a gente, do ponto de vista do mutirão, nós fizemos toda uma organização para que o mutirão da Fundacre absorvesse um pouco desta fila. Por quê? Porque a histerectomia, ela não é uma cirurgia simples como a bendita pedra na vesícula, por exemplo, né? Uma mulher que realiza uma histerectomia, ela precisa ficar em média 3 dias internada, né? Então ela demanda mais tempo de internação, é uma cirurgia maior, é uma cirurgia mais complexa, e aí na tentativa de diminuir um pouco essa fila que hoje existe, a gente trouxe essa modalidade para o mutirão de cirurgia. Inclusive nós começamos nesse ano, chamamos mais de 300 mulheres na Fundação Hospitalar para fazer a atualização dos exames e fazer uma programação cirúrgica dessas mulheres. Assim nós o fizemos, mas de fato a histerectomia hoje é uma demanda na área da ginecologia importante. Mas volto a dizer, é uma demanda que é operada na rotina do Centro Cirúrgico da Fundação, é operada no mutirão de cirurgias da Fundacre também, com uma programação mensal, mas também é realizado nos mutirões da Secretaria de Saúde em alguns interiores, com condições, com capacidade instalada para fazer esse procedimento. Cruzeiro do Sul, por exemplo? Cruzeiro do Sul, por exemplo, Quinari, por exemplo, já foram realizadas cirurgias ginecológicas nessas áreas, nesses municípios. O mutirão que você fala, eu posso entender a mesma coisa do Fundacre na comunidade ou são coisas distintas? São coisas distintas. A Fundacre na comunidade, o que é isso? O Fundacre na comunidade foi uma ideia do nosso presidente que surgiu das nossas idas aos interiores. Então, o que acontecia? Quando nós chegávamos no interior, o paciente nos procurava e dizia assim: por que a minha cirurgia não sai? Eu estou esperando há 5, 10 anos por uma cirurgia. Quando nós pegávamos o cartão SUS desse paciente e colocávamos dentro do CISREG para fazer uma pesquisa, nunca houve um pedido de cirurgia no nome desse paciente. CISREG é o sistema de regulação, né? Isso, o sistema de regulação do Estado. Então a gente queria entender de onde esse paciente tirou essa ideia de que ele estava aguardando uma cirurgia. Puxa vida, aí, ó, tá vendo? O governo fica pegando pedradas sem nem ter razão de ser, né? Mas porque teve falha de comunicação aí, né? E aí a gente percebeu que muitas vezes essa ideia de cirurgia do paciente foi numa consulta onde o médico disse assim: olha, o senhor vai precisar operar. Ele vai precisar operar, mas até esse paciente operar, nós temos um longo caminho de consultas, de exames, de fechamento de diagnóstico. Então o Fundacre na comunidade hoje ele tem um papel fundamental e importante, que é de informar. Então, por exemplo, quando nós vamos com o Fundacre na comunidade, o carro-chefe é o CAC. Que é então, o CAC é a Central de Agendamento de Cirurgias. Nós levamos o CAC para os interiores para fazer essa pesquisa e essa busca e dizer para o nosso paciente se ele realmente está esperando uma cirurgia ou não. Ou a cirurgia é uma etapa final, por assim dizer. É o fluxo básico da informação, isso. Não é, Dulciana? E a coisa não flui. É preciso fazer
levar o CAC até o interior. E aí a gente leva o CAC, a gente leva a regulação de consultas, a gente leva a regulação de exames, justamente para nessa pesquisa deixar o nosso usuário mais consciente possível e dizer, não, olha, o senhor está aguardando um exame, não é uma cirurgia ainda. Pode ser que esse exame lhe leve para um diagnóstico de um procedimento cirúrgico, mas nesse momento ainda é um exame. Ou nesse momento é uma consulta especializada. Pode ser que na consulta com esse especialista, o senhor saia com um AIH, que é um papel, que é um documento, dizendo que o senhor vai precisar fazer uma cirurgia. Então, o Fundacre na comunidade, ele leva atendimentos especializados também, de acordo com a demanda daquele território, mas o mais importante é levar a informação e dizer para o usuário o que de fato tem dentro do sistema de regulação do Estado, agendado para ele ou aguardando um agendamento para ele. Nenhuma. Agora, olha, não tem como a Fundação, junto com a CESACRE, fazer com que o centro de agendamento de cirurgias não aconteça sem que se precise deslocar uma estrutura, porque eu imagino que isso tenha uma logística, né? Isso não deve ser simples. Isso não pode ser rotineiro, hein, Luciana? Isso é um sonho, mas é um sonho que é possível de ser realizado no momento em que nós tivermos um CAC integrado com a regulação. Como que isso vai ser possível? O SISREG, o Sistema de Regulação do Estado, ele é um sistema do Ministério da Saúde e hoje um sistema que não sofre atualizações. Então, as informações que estão na central de agendamento, que é o CAC, elas não conversam com o SISREG. E aí é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente precisa pegar a informação que está dentro do CAC e alimentar o SISREG. Só que nessa alimentação, que ela não é instantânea, porque as pessoas são seres humanos e elas têm uma limitação de tempo e de capacidade, às vezes, quando você consulta, o paciente ainda não está lá. Mas quando você consulta amanhã, ele já está. Por que eu digo que é um sonho? Porque quando nós tivermos o prontuário eletrônico implantado, essa informação ela vai ser em tempo real. Então eu não preciso ir lá em Feijó para que Feijó saiba que aquele paciente entrou com pedido de cirurgia hoje. Essa informação vai estar lá. Saber. Ele já vai saber e vai dizer, olha, Dona Maria, realmente, hoje deu entrada no sistema de regulação um pedido de cirurgia de hérnia. Vai estar lá a informação. Mas eu acredito que, e nós temos a perspectiva de que até o final do ano esse sistema esteja implantado dentro da Fundação Hospitalar e essa informação esteja integrada. Olha, tem uma situação que eu gostaria de lembrar aqui, conversando com a Luciana e com o João Paulo essa semana passada, me trouxeram um número só para que você perceba, nós percebamos a dificuldade que é a gestão da coisa. A Fundação Hospitalar, ela tem um custo total, vamos passar o traço embaixo, somar e dizer assim, quanto custa isso aqui? 12 milhões por mês? 12 milhões por mês. O governo federal, quanto é que o governo federal repassa para a Fundação Hospitalar? 3 milhões. E essa diferença? Essa diferença vem das emendas, por favor, complete a frase, Luciana. Das nossas emendas parlamentares, né, da suplementação do governo do Estado, através do DETRAN, por exemplo, e através dos orçamentos suplementares que a gente recebe não é fácil, todo mês. Não é fácil. Eu queria colocar aqui uma outra situação. Primeiro, diante dessa dificuldade de gerenciamento, porque se eu estou gerenciando uma coisa que custa 12 e eu só recebo 3 de receita, opa, eu tenho muita dificuldade para cuidar disso aqui. Como é que está a parceria com o governo federal? E eu queria saber de você o seguinte, porque vocês têm ajuda das emendas parlamentares. Sim. O governo federal entra com esses 3 milhões. Mas e aquela ideia do hospital universitário, Luciana, como é que isso está na agenda de vocês? Como é que isso está na agenda política de vocês? Eu queria só fazer uma correção, que é assim, hoje a Fundação Hospitalar, ela recebe através de um convênio com a Secretaria de Saúde, 3 milhões e 900 mil. Isso é verba federal no sentido de que tudo aquilo que a gente produz, a gente alimenta uma plataforma de produtividade e isso que a Fundação Hospitalar realiza todo mês gera um custeio que é do Ministério da Saúde. Fora portarias de habilitações, de serviços que nós temos hoje. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, por quê? Porque essa tabela SUS, ela tem anos que ela não é atualizada. Então, para você ter uma noção,
e a população que nos assiste também ter uma informação que, por exemplo, uma consulta especializada que no privado você paga R$350 mil em média, a fundação recebe R$25. Uma consulta especializada no SUS, hoje ela custa, em média, R$25. Para mais, não chega para mais, chega para menos. R$15, 20, 25. Para você ter uma noção de que, por mais que a gente produza muito, esse retorno financeiro ele não é suficiente para manter uma unidade daquele tamanho. Por isso que a ajuda das emendas parlamentares são fundamentais, foram determinantes para que a gente desse uma resposta para a população e continuam sendo determinantes. E mais determinantes ainda são as ajudas que hoje a gente recebe do governo do estado, que é uma suplementação mensal, para a gente manter os mutirões de cirurgia, para a gente poder manter propostas de resposta rápida à população, como os mutirões de exames, que a gente precisa fazer para que a gente consiga caminhar com a fila e as pessoas não demorem tanto por esse exame. E isso tudo é uma necessidade que nós temos financeira. E falar do hospital universitário, eu posso dizer que é um sonho para o nosso estado ter um dia o nosso hospital universitário. É preciso unir forças para que isso aconteça, porém a gente vê o interesse, o desejo e a vontade da Universidade Federal do Acre de que esse sonho se realize. E eu acredito que deva ser essa também um sonho e um desejo da Secretaria de Estado de Saúde, porque da rede de atenção à saúde, da qual a Fundação Hospitalar faz parte, é um sonho para nós, porque o hospital ele entra com uma estrutura que nós não temos hoje no estado, né? Em acadêmicos, em residentes. Então, assim, hoje a gente olha para esse sonho com um olhar muito especial. Mas você está otimista? Você também está meio tristinho. Quando eu falo nesse sonho, você ficou meio... Eu estou otimista. Eu estou otimista, mas eu confesso que é um grande desafio para nós. E eu acho que todo mundo tem que se engajar nesse sonho, realmente abraçar essa causa. Eu costumo dizer que para nós termos uma segunda fundação hospitalar, por exemplo, é um sonho distante. Mas mais perto está o hospital mais universitário. Próximo e mais perto da nossa realidade é o hospital universitário, porque eu acho que a força da nossa Universidade Federal, junto com a força do nosso estado e com a força da saúde do nosso estado, ele é bem mais próximo de acontecer. Olha, o presidente Lula tem agenda aí para esse segundo semestre agora. Alguém, o João Paulo, botar o João Paulo lá para botar com essa certeza. fatura. Vamos estar na primeira fila reivindicando isso, que é algo de suma importância para a nossa população. Olha, tem aqui, olha, o senhor está falando aqui o seguinte, que ele marcou na Fundação Hospitalar para a filha dele fazer uma ressonância, quando ela foi fazer no INTO. Ela estava gripada e não pôde fazer. Aí remarquei na fundação desde o começo de 2022, mas aí nunca mais chamaram. Ela depende dessa ressonância, a filha dele, para, digamos assim, fotografar o autismo na cabecinha da criança. E aí, como é que é? Esse exame é um exemplo de alguns outros exames que eu posso dizer assim, a Fundação Hospitalar, ela não marca esses exames. Esses exames, eles são agendados pela regulação do Estado. A Fundação Hospitalar é mais um ponto onde esse usuário cadastra esse pedido e esse pedido vai para uma fila. E esta fila, ela não é agendada por nós. E eu entendo que para a população isso é um pouco complicado de compreender, mas veja, a Fundação Hospitalar ela não realiza esse tipo de exame. Esse exame é realizado no INTO, né? Mas nós temos dentro da Fundação Hospitalar um ponto onde todos esses pedidos, não só esse, como outros exames... Onde que ele vai, então? Vamos lá. Na verdade, ele não precisa encanto nenhum. Ele já deu entrada no pedido, esse pedido está numa fila e ele vai aguardar que a regulação ligue para ele marcando esse exame. Você teria segurança no lugar dele? Com a sua filha precisando do exame? É uma situação difícil para os nossos pacientes, mas veja, a Fundação não vai ligar marcando porque a gente não marca. Apesar dele ter dado entrada num pedido desse exame na nossa porta, mas hoje a gente não faz esse agendamento. É a CESACRE. É a CESACRE. Boa tarde, tá? Eu me chamo Fabiana, moro no bairro Santa Inês. Na verdade, esse CAC e CESACRE não resolvem nada. Meu esposo está há 6 anos esperando por uma cirurgia de LCA e menisco. Você sabe o que é LCA? Será que aconteceu com meu esposo o que a Dulciana falou aí em relação ao SUS? Está falando em relação enfim, as pessoas não encontrarem. Eu digo 2 coisas referente a essa demanda dessa usuária. Primeiro, ela procurar, né, um ponto de regulação e reafirmar os contatos que estão lá, registrados.
Porém, isso é um ponto. Então, é importante você ir lá e fazer essa atualização. Por quê? O banco de dados que a regulação acessa é o banco de dados do cartão SUS. Então, veja, o cartão SUS ele foi implantado no nosso estado em 2003. Nós estamos em 2023, tem 20 anos isso. Então, se esse usuário se mudou de endereço, se ele mudou de contato, isso hoje já está desatualizado. Então, é interessante, primeiro ponto, atualizar esses dados, tanto de endereço quanto de contato. E a outra informação que eu não posso deixar de dar para a população, porque nós não estamos aqui de forma alguma para faltar com a verdade, é que essa fila da qual ela se refere é uma fila grande. De fato, existe uma demora nessa cirurgia. Agora, não vou conseguir dizer para ela exatamente que é o caso desse paciente. A gente teria que fazer uma consulta dentro do CISREG, puxar o cartão SUS desse paciente, verificar em que condição dessa fila ele se encontra, mas a fila de ortopedia é uma fila considerável. Por quê? Pelas inúmeras demandas, né? Nós temos demandas bem grandes com relação às filas de ortopedia, pelos vários acidentes de trânsito, por todas essas questões que são relacionadas a essas demandas de menisco, por exemplo, que é uma área do joelho. Então, muitos acidentes jogando bola, jogando vôlei, atletas. Então, assim, é uma fila grande. Não vou aqui dizer que não é, porque é real. Dulciana, na gestão da Fundação Hospitalar, é possível perceber falhas no atendimento primário? As prefeituras estão te ajudando? Ou não? Sim ou não? A gente tem uma dificuldade. E aí então é não. É não. Eu posso dizer que a dificuldade maior nossa hoje é, por exemplo, e aí de novo, não quero aqui que a população seja expert nesse assunto, mas que ela entenda. A Fundação Hospitalar não agenda paciente, ela se organiza para receber esse paciente agendado. Então, quando a população diz assim, eu estou há tantos meses esperando uma consulta, quando você coloca o cartão SUS desse paciente, significa dizer que ele deixou esse pedido em alguma unidade de referência do seu município. Em algum posto de saúde. Em algum posto de saúde. Em algum URAP. É lógico que eu não estou dizendo que a responsabilidade é toda do município, porque é uma gestão compartilhada, né? O SUS, ele é tripartite, ele é uma responsabilidade de todos nós. Mas todo mês, a Fundação Hospitalar, através da regulação estadual de saúde, disponibiliza vagas para o município. Qual é o papel importante do município? Filtrar essa demanda que ele tem, que a gente sabe que aí é onde eu digo que a nossa responsabilidade é compartilhada. Eu sei, por exemplo, que a gente nunca disponibiliza o número de vagas que o município precisa, mas o município precisa ser eficiente nessa triagem do seu paciente. Que triagem é essa, Dulciana? A necessidade. Nós não temos hoje na fila pacientes com a mesma necessidade, com a mesma urgência. Então é preciso que a regulação municipal faça o seu papel de uma maneira muito criteriosa para garantir que aquele paciente mais necessitado ele chegue logo na Fundação Hospitalar. Mas não somos nós que fazemos esse agendamento. Eu estou lá todos os dias pronta para esperar esse paciente que foi agendado na nossa fila. Mas eu entendo que a população nos demanda e não tem nenhum problema disso. A gente tem muita responsabilidade com relação a isso. Mas é importante que esse usuário que deixou o seu pedido lá na atenção básica, volte lá. Procure saber por que seu agendamento não saiu, porque nós temos uma responsabilidade compartilhada, né? Então, quando o usuário pula todas as etapas e ele vai direto na fundação, aí veja você, isso é uma coisa que nós colocamos em uma das agendas que nós tivemos, por exemplo, com o Ministério Público. Quando a dona Maria chega lá do ramal do Espinhara, dizendo que ela está há 6 meses esperando um agendamento, e eu olho no CISREG e é real, parte o nosso coração, deixa ela voltar sem esse agendamento. E muitas vezes a gente vai lá e faz, e a gente sabe que está errado, que a gente não deveria fazer, porque o correto era ela vir agendada por onde ela deu entrada nesse pedido. Mas a gente vê que nós ainda temos essa dificuldade. E aí, de novo, eu faço menção aqui do Fundac na comunidade, que quando a gente vai no interior, a gente encontra muita demanda perdida. E aí é nessa demanda perdida onde tem um paciente com suspeita de câncer, um paciente com uma suspeita grave, que se perde no meio dessa demanda, que todos nós sabemos que tanto o município quanto o estado não dá conta, mas nós precisamos a cada dia mais sermos eficientes nessa regulação, para que esse paciente que tem uma demanda mais urgente possa chegar o mais rápido possível na especialidade que é a Fundação Hospitalar.
Olha, infelizmente eu vou precisar encerrar a entrevista. Tem, eu diria, dezenas de perguntas aqui. Impressionante como quando vocês vêm aqui a participação é muito grande. Eu peço desculpas a você, mas você vai compreender, você vai ter bom senso e eu não vou ter como fazer esse monte de perguntas aqui, mas eu agradeço demais a participação de vocês, imensamente. Assim como também agradeço a sua, Luciana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição para responder mais e mais perguntas que a população assim o fizer. Vamos ver se a gente diminui esse tempo de presença de vocês aqui. Estamos à disposição. Muito obrigado, Luciana. Vamos para o intervalo e já voltamos.